Saudações alvinegras, sou Ricardo Magalhães e o pré-jogo de hoje abordará um pouco da história de um dos maiores confrontos do futebol brasileiro, que é o confronto entre Santos e Vasco da Gama. Confronto esse que acontecerá no domingo, no Dia das Mães, e que merece destaque a grandiosa história desses dois clubes. Essa história ela começa desde o ano de 1927, quando o Vasco convidou o Santos para inaugurar o seu estádio, o Estádio São Januário. Esse jogo o Santos venceu e de lá para cá a história cada vez mais só aumenta entre essas duas equipes. Então, ao longo da história, Santos e Vasco se enfrentaram 127 vezes. Foram 44 vitórias do time santista, 45 vitórias do time vascaíno e 38 vezes terminou o jogo empatado. Então, foram 202 gols feitos pelo time do Santos e 191 gols sofridos. O artilheiro do confronto entre Santos e Vasco não poderia ser diferente. O nosso eterno Rei Pelé, com 9 gols, seguido de Coutinho, com 8 gols, Dorval e Toninho Guerreiro marcaram 6 gols nesse confronto. Então, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos leva uma certa vantagem sobre o clube vascaíno. Foram 71 jogos, com 26 vitórias do Santos, 24 empates e 21 derrotas. Então, o artilheiro no Brasileirão é Pelé e Toninho Guerreiro. Os dois jogadores marcaram 5 gols. Então, vamos aqui conhecer um pouco das curiosidades. Por exemplo, as maiores goleadas. As maiores goleadas do Santos sobre o Vasco ao longo da história foram 2 placares de 5-1. O primeiro 5-1 aconteceu no dia 2 de março de 61, em jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo. E o segundo 5-1 foi em 1º de dezembro de 1965, pelo Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco já se enfrentaram em vários torneios. Já se enfrentaram em amistosos. Dentre esses torneios está o torneio Rio-São Paulo, está o torneio da Supercopa da Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Também é importante falar sobre a história dos dois times por estádios. Em quais estádios os times jogaram? Então, os times jogaram na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, o Santos leva uma vantagem sobre o Vasco. Foram 46 jogos, com 20 vitórias do Santos, 14 empates e 12 derrotas. No estádio do São Januário, local em que será disputada a partida no domingo, o Vasco leva uma certa vantagem. Foram 30 jogos, com 6 vitórias do Santos, 8 empates e 16 derrotas. Ou seja, a gente tem que ganhar esse jogo no domingo para diminuir um pouco essa diferença no estádio do São Januário. Questão de confrontos eliminatórios. Aquele que a gente chama de mata-matas. Como é que se deu ao longo da história? O Santos leva uma grande superioridade. Santos e Vasco em mata-mata se enfrentaram em 5 oportunidades. O Santos venceu 4 e o Vasco apenas 1. O primeiro confronto eliminatório foi a final do Campeonato Brasileiro do ano de 1965, com o Santos vencendo o Vasco na grande final. O Santos também eliminou o Vasco nas quartas de finais do torneio Rio-São Paulo do ano de 1997 e posteriormente na grande finalíssima contra o Flamengo foi o verdadeiro campeão do torneio. Em 99, o Vasco eliminou o Santos da final do torneio Rio-São Paulo. Aliás, foi campeão contra o Santos na final, não é isso? Inclusive, foi o único mata-mata que o Vasco conseguiu vencer o Santos. Foi na final do Rio-São Paulo de 99. Depois, o Santos, em 2016,
eliminou o Vasco nas oitavas da Copa do Brasil e em 2019 repetiu o feito ao eliminar o Vasco novamente na Copa do Brasil. Dentre as curiosidades, é válido ressaltar a questão do primeiro confronto. O primeiro confronto entre Santos e Vasco foi no ano de 1927, em 21 de 4 de 27. O Santos foi convidado pelo Vasco para a inauguração do estádio do São Januário. E foi um jogo festivo, com 35 mil pessoas assistindo, torcendo para o time carioca, porque inauguração da casa deles, logicamente a torcida em massa queria que o Vasco começasse com o pé direito, mas não foi isso que aconteceu. O time de Feitiço e companhia não quis nem saber se era festa ou não, e o Santos venceu o Vasco pelo placar de 5-3. Os gols do Santos foram marcados por Evangelista, que marcou 2 gols, Feitiço, Omar e Araquém. E ainda sobre o confronto de Santos e Vasco, um jogo que a gente não pode deixar de falar, que eu creio que é o fato mais importante de toda a história do futebol mundial, foi o fato que ocorreu no dia 19 de novembro do ano de 1969. Nessa data, todo mundo, eu creio que deve lembrar, que foi o 1000º gol do Rei Pelé. O Vasco cometeu um pênalti e o próprio Rei Pelé bateu no canto do goleiro vascaíno, do goleiro Andrada. E isso foi uma festa sem fim, o jogo foi interrompido, mas o Santos venceu o Vasco pelo placar de 2-1 nessa partida. Então, o 1000º gol do Pelé foi justamente contra o time vascaíno no estádio do Maracanã. E assim, é muito grande a história entre Santos e Vasco, principalmente pelos ídolos de cada lado. É um confronto que colocou frente a frente Roberto Dinamite, do lado vascaíno, e Pelé, do lado santista. Em uma data mais recente também, teve vários jogos que colocou frente a frente o Bebeto, pelo lado vascaíno, e o Paulinho McLaren pelo lado santista. E assim é a história, né? Entre Santos e Vasco, e vamos esperar que o Santos venha ganhar o próximo jogo do Vasco, somar mais 3 pontos para o Santos e aumentar o número de vitórias contra o time vascaíno ao longo da história. Então, espero que tenham gostado, e o pré-jogo de hoje contou um pouco da história desse grandioso clássico do futebol brasileiro. Valeu, um abraço a todos e fiquem com Deus.